Aloha! Pois bem, minhas amigas e meus amigos, que Deus nos abençoe para que sejam bem proveitosos esses minutinhos que passarmos juntos aqui nesta terça-feira. Eu lhe trarei hoje informações suficientes para, ao final da exposição, você se decidir para diabetes mellitus tipo 2, o melhor remédio é... 3 pontinhos. Quando nós falamos a palavra diabetes, nós estamos falando de uma palavra que tem origem na língua grega, porque naquela época em que a ciência não tinha os critérios que tem hoje, os médicos observaram que seus pacientes tinham muita fome, comiam muito, tinham muita sede, então tomavam muita água, e apesar disso, faziam muito xixi e emagreciam. Então deram um nome a esta enfermidade de sifão, porque tudo que entra imediatamente sai do corpo. Existem 3 tipos de diabetes. Existe o diabetes insípido, que é de origem central, não tem absolutamente nada a ver com glicose e insulina, é uma doença totalmente diferente, mas tem essa mesma manifestação. É uma doença raríssima e não faz parte da minha abordagem hoje. Outro diabetes é o diabetes juvenil ou diabetes tipo 1. É uma doença que atinge as pessoas mais jovens, tem um componente hereditário significativo. Como são insulino-dependentes, nós não temos muito o que fazer, dependem quase que exclusivamente da insulina. Também eu não vou abordar diabetes tipo 1. Mas diabetes mellitus tipo 2 é uma doença da modernidade. E muitos especialistas estão seguros de que é resultado de hábitos de vida inadequados. Como resulta de hábitos ruins, nós entendemos que é possível reverter o diabetes mellitus, por isso que eu lhe trago o tema hoje, na esperança de que você, ou alguma pessoa de quem você gosta, possa entender a dinâmica da doença, enfrentá-la e reverter. Faltou acrescentar que o sobrenome mellitus tem a ver com a palavra mel, porque observou-se que a urina dos pacientes diabéticos tem gosto adocicado, gosto de mel. A estrela principal do nosso assunto é o pâncreas. Pâncreas é este pequeno órgão no abdômen, capaz de produzir o outro protagonista do nosso assunto hoje, que é a insulina. O pâncreas ele tem basicamente 2 funções. Ele produz enzimas que ajudam na digestão, portanto, a sua produção é excretada no intestino e produz a insulina e outros hormônios que são excretados diretamente na corrente sanguínea. E para diabetes mellitus, nós vamos falar especificamente da insulina. A inteligência do pâncreas é algo admirável. Assim que o nível de açúcar sobe no sangue, quando eu falo de açúcar, eu estou falando de glicose, porque glicose é a energia principal do corpo humano. As nossas células adoram usar a glicose como combustível, embora também saibam usar a proteína e as gorduras, exceto as células do cérebro e da retina. Estas se utilizam exclusivamente da glicose como fonte energética. Mas voltando ao pâncreas, assim que os níveis de glicose se elevam no sangue, imediatamente o pâncreas enche a corrente sanguínea de insulina, mas essa onda dura aproximadamente 15 minutos, 20, a conta suficiente para trazer essa glicose para o nível normal. Ou seja, o pâncreas é capaz de manter a glicose em níveis
muito próximos de 90 permanentemente, porque é assim que as células funcionam melhor, principalmente as células do cérebro e da retina, que usam exclusivamente a glicose como fonte energética. Vamos entender como é que se processa o trabalho desta magnífica insulina. Assim que os níveis de glicose se elevam no sangue após a refeição, as células do pâncreas que produzem hormônios produzem insulina. A insulina chega à corrente sanguínea, percebe que tem muita glicose que não vai ser usada neste momento e fala assim: vou fazer uma poupança de glicose. Encaminha para o fígado e lá no fígado, o fígado tem a capacidade de guardar essa glicose em pequenos pacotes de glicogênio. Ela fala assim: olha, já está cheio o fígado, encaminha também para a nossa musculatura. Na musculatura, da mesma forma, são guardadas moléculas de glicose em formas de pacotinhos de glicogênio. E um terceiro modo ainda que ela utiliza, e este já aborrece a quase todos nós, é que se ainda tem glicose, já guardou na musculatura em forma de glicogênio, já guardou no fígado em forma de glicogênio, mas ainda tem glicose sobrando, encaminha para o tecido adiposo e nós vamos engordar. Ou seja, não há a menor vantagem da gente consumir glicose excessiva, porque vai resultar, no mínimo, sob o ponto de vista estético, em obesidade. Resta-nos compreender por que esta glicose elevada no sangue é tão prejudicial. Como é que ela prejudica? A glicose elevada no sangue permanentemente não é ela diretamente que causa os danos. O que ocorre é o seguinte: se ela está elevada na corrente sanguínea, significa que ela não está entrando nas células, ela não está sendo usada como fonte de energia. Mas a célula, para funcionar, precisa de energia e ela mobiliza a energia da gordura. Por isso que as pessoas diabéticas emagrecem, porque as células passam a usar a gordura como fonte de energia para substituir a glicose, que não tem insulina mais para passá-la para dentro da célula e ser usada. Esse excesso de gordura circulando nos nossos vasos sanguíneos, com o passar do tempo, passa a irritar o forrinho das nossas artérias. E o corpo quer resolver isto aí, forrando essa irritação com gordura, formando a aterosclerose. E a aterosclerose é simplesmente desastrosa, porque ela impede o fluxo bom de sangue para os órgãos. E infelizmente nós vemos as consequências horríveis do diabetes. Se não chega um sangue de boa qualidade nas extremidades, nós vemos os diabetes sendo amputados. Não chega uma qualidade de sangue bom no coração, nós vemos os diabéticos sofrendo muito mais infartos do que a população média. Não chega um sangue de boa qualidade no cérebro e os diabéticos têm muito mais AVC, muito mais derrame do que a população em geral e assim por diante. São inúmeras as complicações, porque a célula passou a usar a gordura. E a outra complicação é que a pessoa está sempre se sentindo cansada, porque a gordura não é a melhor fonte de energia para as nossas células. E por que o diabetes tem acometido cada vez mais pessoas? Porque o nosso modo de vida atual. Nós consumimos muitos produtos alimentícios industrializados e a maioria deles tem açúcar embutido ou tem farinha refinada.
O açúcar e a farinha refinada são os dois grandes vilões, porque assim que eles entram no corpo, eles são absorvidos imediatamente e dão picos de insulina. Picos sucessivos de insulina acaba por esgotar a insulina e esgotar os depósitos de açúcar. Um dos grandes problemas do diabético atualmente é a ingestão alimentar. Todos os alimentos industriais, quase todos, têm um desses dois componentes. Ou tem açúcar, ou tem a farinha refinada. Infelizmente. Isso simplesmente desastroso no médio e no longo prazo. Um outro partícipe importante dos mecanismos envolvendo a glicose é a nossa musculatura. Os nossos músculos, quando em exercício, eles são capazes de absorver a glicose sem precisar de insulina, poupando insulina para nós não exaurirmos a nossa capacidade do pâncreas de produzir insulina. O que acontece atualmente é que nós estamos muito sedentários. Nem nos levantarmos mais para mudarmos um canal de televisão, é tudo feito no controle remoto. Nós não utilizamos a nossa musculatura, então nós não usamos esse modo de usar a glicose, de usar a energia, sem depender da insulina. De tudo isso, nós podemos finalizar dizendo que diabetes mellitus tipo 2 é uma doença resultante do modo de vida moderno, hábitos inadequados de vida, que aqueles que não querem ter diabetes ou estão em tratamento e querem reduzir a quantidade de medicamentos que utiliza, é preciso mudar hábitos. Quanto à alimentação, é preciso procurar alimentos e sempre saber qual o índice glicêmico deles. Alimentos muito saudáveis são alimentos que têm índice glicêmico abaixo de 50. As frutas, quando não estão muito maduras, quase todas elas têm índice glicêmico abaixo de 50. Quando formos consumir produtos industrializados, temos muito cuidado, principalmente com a glucose de milho, que às vezes substitui o açúcar e é ainda pior do que o açúcar. E pequenos hábitos, por exemplo, acabar com esse hábito de acrescentar um pouquinho de açúcar naquilo que a gente vai consumir. O segundo aspecto é a atividade física, porque a nossa musculatura, quando em exercício, consome glicose, poupando insulina para tarefas mais nobres. Então é preciso colocar atividade física diária. Deus nos deu muita musculatura para nós nos movermos, fora inúmeros outros benefícios que a atividade física traz. E uma terceira área muito negligenciada é sair do sedentarismo mental. A televisão é simplesmente desastrosa, porque nós não exercitamos a nossa mente. Nós ficamos consumindo aquele blá 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 sem exercitar a nossa mente. Então é preciso encontrarmos tarefas que exigem raciocínio, tipo quebra-cabeça, palavras cruzadas, tarefas que exigem raciocínio, porque os neurônios também consomem glicose poupando insulina. Eu espero que você cuide de si mesmo, porque nada tem sentido se não houver saúde. E evitar diabetes tipo 2 é possível. Agora, se você está em tratamento, eu não estou sugerindo que você abandone tratamento. Eu estou sugerindo que você modifique hábitos, que você terá a oportunidade de verificar que o tratamento vai ficar bem mais fácil, vai depender muito menos de medicamento. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo deste vídeo. Se gostou, compartilhe aí com seus amigos, com seus familiares e se inscreva aqui no canal para nós nos encontrarmos aqui na próxima terça. Aloha!